Pois bem, pessoal. Outro dia eu tava num posto de gasolina, né? Aí encontrei um cara que ele é apaixonado pelo presidente Bolsonaro. Isso é uma história que eu vou te falar, viu? Ele tava falando reclamando do preço do combustível que tava muito caro, né? Que era culpa do Lula, né? Lula é o grande culpado do preço do combustível que tá muito caro. Aí eu falei pra ele, mas me explica uma coisa, meu amigo. Não é o Lula que tá há 8 anos fora da presidência, né? O Lula tá mais de 8 anos fora da presidência, o PT tá mais de 8 anos fora da presidência. Como é que ele pode ser culpado do preço do combustível? Aí ele me respondeu dizendo, porque quebrou a Petrobras e tal, roubou milhões, né? Roubou 900 bilhões do Brasil, né? Aí eu falei, cara, acho que você tá um pouco mal informado, né? Porque sua opinião política, né? Você tem, é um direito seu ter sua opinião política. Mas você querer jogar a responsabilidade num presidente, num ex-presidente que está 8 anos fora do cargo, né? E a gasolina, ela tem aumentado de 2017 para cá. Lembrando que a Dilma saiu em 2016, né? Então você quer jogar a responsabilidade em cima do ex-presidente Lula? Aí a gente tava conversando, né? Eu vou fazer essa viagem aqui e vou contando essa situação, porque bolsonarista, o bicho é canalha mesmo, viu? O bicho não tem jeito, né? Eu tava falando pra ele, eu tava demonstrando pra ele que... Aí eu tava falando pra ele, né, que ele tava equivocado, né? Mas o cara ficou muito bravo, né? Ele ficou muito bravo por eu estar falando essas coisas que o ex-presidente Lula não é responsável pelo preço dessa gasolina aí, mas sim o presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro que ele é o responsável, porque ele não tira, porque na verdade esse combustível está dessa forma porque o Michel Temer ele dolarizou todos os nossos produtos, né? Ou seja, ele baseou os nossos produtos através de dólar. Aí ele querendo me convencer, dizendo, mas o Lula quebrou a Petrobras, ele quebrou a Petrobras inteira, né? Eu acho assim que a convicção política de cada um tem sua convicção política, cada um tem sua opinião política, né? O ex-presidente Lula, ele foi revirado todinha as contas bancárias dele, a vida dele foi revirada todinha e é tanto que a justiça, que é em quem eu devo acreditar, né? Em quem eu devo acreditar é na justiça, porque a justiça é ela que dita a regra se é verdade ou não, né? Aí você fala isso para um bolsonarista, ele fala, mas a justiça é comprada, né? Tudo que é a favor, né, da direita, da esquerda, pro bolsonarista que acha que é direitista, na extrema, né? Ele acha que é comprado. Então, ele tentando me convencer que o Lula tinha quebrado a Petrobras e por isso que o custo do combustível era o preço que é. Mas aí eu falo assim pra ele, cara, você é da direita? Você é direita? Você é esquerda? Eu sou bolsonarista porque o Bolsonaro é um cara honesto. Cara, o cara ficou 28 anos no poder. O cara ficou 28 anos no poder, não fez absolutamente nada. 28 anos como deputado federal, não fez absolutamente nada. E aí vem como presidente e as pessoas acreditam que ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer, não. Ele não tá fazendo nada. Ele não fez nada, ele não tá fazendo nada. Essa é a real, né? Então aí a gente estava discutindo sobre isso. Eu acho que o presidente Lula vai ser eleito, né, no primeiro turno. Meu voto é absolutamente nele, né? Porque o cara que ele mudou o país, né, da forma que todos pudessem ganhar, né? Você vê as leis trabalhistas. E outra, o Lula ele foi um cara que ele simplesmente criou muito mecanismo nas leis brasileiras para punir com a corrupção, né? Essa história aí de que Lula faliu com o país, isso aí é conversa furada. Isso aí é... E você que é de esquerda, que é de direita e acha que tem que votar no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Sua opinião.
Sua opinião é essa aí, vota nele e pronto, acabou, não tem essa. Você escolheu o seu candidato. É o seu candidato, seja feliz com o seu candidato. Agora, não queira convencer as pessoas que o Bolsonaro é o melhor, que não é. Ele não é. Tá? Ele não é o melhor. E pelo contrário, ele é o pior presidente, para mim ele é o pior presidente, né, de todos os tempos. Além de que ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso. Ele se sustenta mais num grupo de evangélico, né? Alguns evangélicos, que não são todos, né? Ele se sustenta nesse grupinho de evangélico que agora está sendo aí desmascarado, né? Por cobrar propina para liberar verba para a prefeitura, tirando dinheiro da educação dos nossos filhos para poder embolsar, né? Então, isso aí não tem como não mudar. É a justiça que está falando. Se amanhã a justiça dizer assim, olha, houve um equívoco, eles não fizeram isso, aí eu mesmo venho no vídeo também, falo também que foi um equívoco da justiça, né? Que a justiça errou, mas provavelmente não, né? Provavelmente não, porque foi pego, né? Foi pego áudio, foi pego tudo deles, então não tem nem como os caras negar. E o Bolsonaro diz que é honesto, né? Fala aí, Jacta, que é honesto, que é o cara mais honesto do mundo, né? Agora tem esse grupo aí de evangélico que, cara, é complicado, porque são duas coisas que são a podridão no ser humano, né? Que é a política e a religião. A política e a religião, ela é a podridão do ser humano. Porque muitos usam o nome de Deus para faturar, né? Muitos usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Essas igrejas só continuam de pé porque elas são bancadas por dinheiro público, né? Elas são bancadas por dinheiro do povo, né? Elas são bancadas. Se o povo não pagar, não tem igreja de pé. Mas eles acertam essas contas com Deus, né? E eu também estou aqui dizendo, mas não é todos os evangélicos que apoia o miliciano aí do Bolsonaro, né? Não é todo evangélico. Mas eu tenho o meu apoio é do Lula, não tem... Sou de esquerda mesmo. A esquerda, ela pensa no coletivo, né? A direita, ela só pensa na maioria, na minoria rica, né? Ela só pensa na minoria rica. Tanto que o governo aí tá fazendo as presepadas e quem tá se lascando é o povo, né? Quem tá lucrando com custo alto de alimento, quem tá se lascando com custo alto de combustível é o povo, não é os ricos. Não são aquela minoria que tem 50% da fortuna do Brasil na mão deles, né? Então esses caras aí não tá... Pra eles tá ótimo, né? Pra eles estão ótimo. Esse cruzamento aqui tá fazendo, acho que tá fazendo aqui um retorno aqui que tá... Porque aqui é bem ruim de passar mesmo. A gente ainda bem que tem motorista que é educado, né? Deixa a gente passar também. Não é egoísta, né? Ainda bem que não é um Bolsonaro, né? Se fosse um bolsonarista, era egoísta, queria o caminho só pra ele, né? Tô indo aqui fazer uma visita. Tô filmando aqui que tá um dia bonito hoje, né? Tá um dia maravilhoso hoje. Mas é isso aí, gente. Vocês é que sabem o que você quer pros seus filhos, né? Pra quem tem filho, pra quem tem neto, né? Vocês é que vê o futuro deles. E ele ontem ele deu um piti tão grande. O Bolsonaro ontem deu um piti tão grande. E meia dúzia de bolsonaristas. Porque vieram uns artistas aí, tipo Anitta, tipo um monte de artista, pedir para que o jovem, né, que não são obrigados a votar, que tem 16 anos, não é obrigado a votar, mas que tirasse o título, né, para poder votar. E ele tá pé da vida com isso, porque ele acha que o jovem ele vai ter a cabeça de votar no PT, né?
Mas isso é o que ele pensa. E também pode ser isso também, mas é um direito do jovem. O jovem sabe qual. O jovem tem que aprender qual é o futuro que ele tem na vida, que ele quer na vida dele. Se quer um governo que realmente trabalha para o povo, que pode tentar fazer o que quiser. Pode fazer, tentar mudar a história, mas não vai mudar. A história não muda. Os relatos tá aí, tá guardado. O PT foi o partido que mais fez para o trabalhador, né? Não houve outro governo de outro partido que fizesse tanto igual o PT a favor do trabalhador. É porque o trabalhador ele é mal agradecido, né? Muitas das vezes alguns trabalhadores são mal agradecidos, né? Eles são muito mal agradecidos, porque e aí é penalizado por isso, né? Agora está sendo penalizado e aí fica chorando. Ah, porque tá caro. Aí eu vi um vídeo de um rapaz dizendo que também que o Brasil ele tá em 6º lugar na economia mundial. Cara, o cara fala tanta besteira que ele nem se informa primeiro para ele poder colocar isso aí na rede social, né? Ou seja, ele é tirado sarro e não tá nem aí, porque o governo do Bolsonaro e os bolsonaristas, para mentir, é uma piada, né? Mas a opinião política, cada um tem a sua, né? Eu continuo trabalhando, fazendo meu trabalho, tocando a minha vida, mas a minha opinião política eu já tenho, né? Não vai ser um bolsonarista que vai chegar aqui pra mim e dizer pra mim, isso, aquilo, porque eu tô vivendo os dois tempos. Eu vivi os 3 tempos, né? Uma parte do anti-Lula, né? Que foi lá nos governos passados, e o governo Lula e o governo depois do Lula, né? Então aí eu posso tirar uma conclusão de qual governo foi melhor. As pessoas não estavam acostumadas de ter coisa boa, não. As pessoas não estavam acostumadas a ter coisa boa, não. Aí quando tem, né? Acha que tá ruim, tem que mudar. Mudou, tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. Muito desemprego, alimento caro, combustível caro e o povo reclamando, porque o que sobra pro povo é reclamar, porque a minoria, né, tem uma parte aí que não quer que o Brasil vingue não, viu? Porque apoiar um governo que tira direito trabalhista, isso tá de brincadeira, né? E eu não poderia nem estar reclamando por isso não, porque eu também mas eu penso nos outros, né? Nas outras pessoas. Porque eu trabalho, eu tenho a minha vida, eu não dependo de salário de empresa nenhuma, né? Tenho a minha vida, toco meu trabalhozinho do jeito que eu vou e assim vai. Mas para aqueles que ficam empregados, tá difícil, cara. Aí o cara falando que o salário mínimo, que a gente deveria agradecer Bolsonaro, que no governo Lula o salário mínimo era 10 vezes menor do que agora no governo Bolsonaro, né? O problema é que o cara, o pior de tudo é que o cara nem vai pesquisar para saber, para poder falar, né? Por exemplo, em 2006 o governo Lula, né, no governo Lula, o salário mínimo era R$350. Era um salário baixo para a época, né? Mas você ia comprar um botijão de gás, ele custava R$35. Então se você for dividir aí 350 por 35, daria para você comprar 10 botijão de gás, né? Em 2014, 2016, quando a Dilma saiu, foi impeachmentada. Na verdade que ela não foi impeachmentada, ela foi derrubada do poder, né? Teve esse golpe contra ela. Quando ela saiu de lá, o salário mínimo era 740, né? Era 740. Aí quando um botijão de gás custava R$44, ou seja, daria para comprar 16 botijão de gás. Hoje no governo Bolsonaro nós temos um salário de 1.227
né? 1.214, 1.212, é esse que é o salário mínimo de hoje, né? 1.212, e o gás de R$ 120, ou seja, dá para você comprar 10 botijão de gás. Retrocedendo de 2016 para hoje em 6 bujão de gás. É só fazer a conta aí, ó. Só ir lá no site da ANP, né? E ver lá quanto que tava o botijão, quanto tava o gás nessa época, em 2016, e ver também o valor do salário mínimo, né? Então a gente retrocedeu muito. Acho que as pessoas têm o direito de falar, de votar em quem quiser. Vota. Eu também voto em quem eu quiser. O voto é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Gostando ou não gostando, o voto é meu. Essa mania de querer achar, porque você vai votar no Lula, porque você apoia ladrão. Então também, se você vota no Bolsonaro, também você apoia ladrão. Porque o Bolsonaro foi provado que o Bolsonaro fazia rachadinha, inclusive a funcionária dele, fantasma, que trabalhou 15 anos dentro do gabinete do Bolsonaro sem ir lá um dia. Ela cuidava dos cachorros dele lá na casa dele no Rio de Janeiro. E era funcionária do gabinete dele em Brasília. A não ser que os bolsonaristas não vê isso aí como corrupção. Olha só o que faltava. Teve um cara lá da Jovem Pan, o Adriles, falou que isso aí não era corrupção não, que rachadinha não é corrupção, é peculato. Você vê a mente do cara quando ele é doente, bolsonarista doente, ele fala que rachadinha não é roubo, que é peculato, né? Então cada um vota naquilo que achar melhor, cada um vota naquilo que achar que é importante para ele, né? Acha que o país está melhor assim, os bolsonaristas acham que o Brasil está melhor assim. Eu, particularmente, eu acho que o Brasil está uma porcaria. Se você anda pelas grandes cidades, você vê de gente na rua, morando na rua, nas praças públicas, né? Isso de 8 anos para cá, aumentou drasticamente esse tipo de coisa, né? Pessoas morando na rua. Então, se o Brasil vai bem para mim, tem que ir bem para todo mundo, né? Mas as pessoas falam, mas o cara é vagabundo. Mas quem é você para falar que o cara é vagabundo? Você não sabe a situação do cara, né? E as pessoas são muito críticos a quem vota no ex-presidente Lula, né? Os bolsonaristas são muito críticos. Mas sinceramente, o Lula ganha no primeiro turno. Tô torcendo que ele ganhe no primeiro turno. Depender de mim, o primeiro voto é dele, né? E aí vamos ver como é que fica a cara desses pastores, né? Desses evangélicos aí que é apoiadores. Porque o evangélico, eu acho que ele é doente. Tem evangélico que ele é doente. Ele é doente. Doente. Porque o evangélico, tem evangélico que ele vem pregar para você, pregar a palavra de Deus, que eu não aceito, não. Ele fala, vou pregar a palavra de Deus para você. Aí, o cara, você vai ver, o cara tem opiniões políticas, né? Opiniões políticas de um cara que é racista, preconceituoso, homofóbico, sem vergonha, vagabundo que não trabalha. Vagabundo que não trabalha, é só olhar a agenda dele, né? Um cara não respeita as pessoas, só aceita aquilo que for favorável a ele. Se você fazer uma pergunta pro Bolsonaro sobre roubo no governo dele, ele já te ofende, ele já te xinga, ele já dá as costas para você, porque ele quer esconder, né, maquiar que no governo dele é perfeito, não tem roubo. E todo mundo sabe que no governo Bolsonaro só não tem mais denúncia de roubo porque ele aparelhou todinha a Polícia Federal. A Polícia Federal, essa que no governo do PT, trabalhou intensamente. Era várias denúncias, eram várias prisões que tinha na época do governo Lula e Dilma, porque a polícia ela tem que ter a liberdade para trabalhar. Ela tem que ter a liberdade para trabalhar, né? Agora, no governo Bolsonaro, ele amarra a Polícia Federal e fala, não tem corrupção.
né? Então ele é tudo isso aí e se acha muito, o Bolsonaro ele se acha muito o salvador da pátria. E essa partezinha podre dos evangélicos fala que esse cara foi enviado por Deus. Meu Deus do céu, como que um cara desse pode ser enviado por Deus? Que Deus é esse? Porque o Deus que eu conheço é o Deus do amor, é o Deus da compreensão, né? Agora o cara faz um monte de asneira, né? O cara ainda, o pior que ainda tem evangélico ainda que quer justificar uma situação dessa, sabe? Tem evangélico que quer justificar. Ah, não, mas ele falou que só não estuprava a fulana porque ela era feia, mas porque ela ofendeu ele. Ô cara, já pensou se Jesus Cristo fosse falar isso para todos aqueles que ofenderam ele? Porra, velho, que tipo de evangélico é isso? Que tipo de evangelismo é isso? Esqueceu do que Jesus Cristo falou? Né? Então os caras, eles são fanáticos demais, fanáticos no Bolsonaro, são fanáticos demais no evangélico. Que para falar de um cara desse, que ele é cristão, que ele é homem de Deus, homem de bem, Deus me livre, tô longe desse homem de bem desse jeito, quero distância dele. Um cara que não tem uma palavra de carinho com ninguém, um cara não tem uma palavra de amizade com ninguém. Você nunca vê o Bolsonaro falar numa amizade com uma pessoa, você nunca vê. Ele é ele e os filhos dele. Ele é ele e os filhos dele. Mas se Deus quiser, ele vai ser varrido aí da presidência, vai ser expulso de lá, né? Porque é o que ele merece ser expulso de lá. Porque o cara é demais, cara. O país tá na lama, né? E ele tá se achando que ele é o melhor presidente. E aí tem meia dúzia de bolsonaristas fica aí latindo aí nas redes sociais, né? Que você pergunta pro bolsonarista, porque tudo que você fala para eles parece que os caras não tem juízo. Tudo que você fala com o bolsonarista, ele fala: ah, mas o PT quebrou a Petrobras. Ah, mas o PT acabou com o Brasil. Ah, o PT roubou o Brasil. Oh, meu Deus do céu. Houve deputado, houve problema no PT, houve denúncias de deputados do PT que fizeram sacanagem. Houve, né? Mas se você for pegar os partidos políticos que estavam envolvidos em Mensalão, Petrolão, era os partidos que hoje faz base para o governo Bolsonaro, que é o PL, que é o partido dele atual, é o PTB do Roberto Jefferson, né? O PL, que é do Valdemar Costa Neto, que todo mundo conhece, né? Que foi o puta do escândalo, né? E o PTB do Roberto Jefferson e o PP, Partido Progressista. Não esquece, gente, ó. Vocês falam muito de presidente, mas nós não podemos esquecer de deputados. Os deputados, só existe essa corrupção dentro de Brasília, essa troca de cargo dentro de Brasília, por causa de deputados mau caráter que nós elegemos. Então as pessoas hoje, você pode perguntar para muitos hoje quem foi o deputado que ele votou na eleição passada, ele não sabe. Ele não sabe quem foi o deputado que ele elegeu. E é o cara mais importante dentro da política, é um deputado, né? Porque é através desse deputado que as coisas andam. Um deputado mau caráter que você coloca lá dentro, pode ter certeza que amanhã você vai ter umas denúncias dele como de roubo, né? Porque ele já foi para lá com essa intenção de fazer isso. Eu falo, meu deputado que eu votei, eu sempre pesquiso dele, nunca vi falar uma denúncia dele de roubo, nunca vi falar nada de que levar. Porque o dia que eu ver falar, né, que a imprensa soltar, pode ser o mínimo que for, eu não voto mais nele. Agora eu fico para entender como é que as pessoas votam nos caras que eles mesmos alegam que acabaram com o Brasil. Porque se falar que o PT acabou com o Brasil, quebrou a Petrobras, e for fazer a pesquisa mais fundo qual foi
qual foi esses que roubaram na Petrobras e qual que receberam propina demais, tá lá para todo mundo ver. Foi PL, que é do Valdemar Costa Neto, PTB do Roberto Jefferson e o PP que é do Paulo Maluf, Partido Progressista, que hoje são os partidos que têm muita voz ativa dentro do Congresso Nacional. Então, se as pessoas não se preocupam com esses caras, como é que eles querem que mude o país, o presidente mude o país? Não vai mudar. Não vai mudar. Com esse tipo de deputado que tá lá, esquece. Agora só o que faltava agora é porque assim, no Brasil, se a ciclana ali, ela foi pega fazendo coisa errada no meio da rua, fazendo coisa errada, ela vai se candidatar a deputada. Se o fulano de tal ali, igual um exemplo agora, que eu fiquei pasmo de saber disso aí, que esse tarado desse mendigo aí, que sei lá, que aconteceu com ele, com essa personal aí, já está sendo cogitado para ser deputado federal. Nós não podemos aceitar um negócio desse. A política não é brincadeira, gente. A política é uma coisa séria. A política é uma coisa que a gente vota no candidato e a gente também exige também que ele faz o certo. E como que a gente vai exigir? A gente vai estar indo lá na casa dele? Não. É só na próxima eleição não colocar ele lá dentro. Meter o pau nele nas redes sociais, que é o que a gente tem de voz hoje. Porque para muito jovem hoje é muito mais fácil, porque para nós igual lá no passado, né? Vamos dar um exemplo aí de 96 para trás, de 97 para trás, porque a mídia ela começou a popularizar de 96 para cá. Então você pega aí o YouTuber mesmo, eu acho que ele foi vindo pro Brasil aqui em 97, 2008, sei lá. É recente, então a gente não tinha essa voz. Então a gente só acreditava na mídia que era da televisão, que fala o que ela quer. A televisão hoje está uma coisa descartável, né? Porque a televisão fala aquilo que é conveniente pro dono da emissora, né? O rádio que a gente tinha antigamente, né? Também falava a favor do dono da rádio, né? Então, hoje não. Hoje a gente tem todos os tipos de redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram, tem o próprio YouTube aqui, que a gente pode falar, expressar opinião, falar aquilo que pensa, né? Falar o que pensa, né? Mas não ficar falando mentira. Então, pro jovem de hoje, é muito fácil dele chegar e falar assim: mas vocês lá no passado, vocês não fizeram nada. E nós tivemos a oportunidade de falar isso? Quem é? Me diz aí. Quem é que naquele de 2008 para trás, quem é que tinha o poder de falar alguma coisa contra a Rede Globo de televisão? Quem é que dava uma entrevista na TV Globo? Era só esses caras mesmo, que era conjunto com ele. Quem chega na Rede Globo e fala o que a gente fala aqui no YouTube? Ninguém fala, porque tem que falar lá o que é conveniente para eles. Se o candidato deles, se você for expressar uma opinião ruim sobre o candidato dele, eles não colocam no ar, não. Eles não colocam no ar. Um detalhe que é muito importante é debate político, por exemplo, nessas emissoras de televisão, que é uma porcaria, uma patifaria, porque a pergunta do internauta ou do espectador que está ali, ela tem que ser plenamente seguida a regra deles. Como que eu vou num debate político? E eu gostaria de ir num debate político e fazer uma pergunta para o Bolsonaro, mas fazer a minha pergunta, não uma pergunta que a Rede Globo quer que Bolsonaro, que eu faça para Bolsonaro. Então, a pessoa vai num debate, chega lá para você fazer uma pergunta para o Bolsonaro, você tem que fazer a pergunta, dar para o editor lá para que ele saber se essa pergunta pode fazer. O povo tinha que fazer a pergunta do jeito que o povo é. Quem é que vota? Não é o povo? Então o povo tem que parar com esse negócio de achar que a rede de televisão ela é sempre a superior na verdade. Então, graças a Deus que vieram esses tipos de mídia, né? Mídia independente,
né? Tipo YouTube, que aqui a gente tem força para falar. Aqui a gente tem força para falar, porque aquilo que você falar aqui tá lá, ninguém muda. Quem pode mudar isso é só você, desde que seja uma coisa verdadeira, né? Então, desde que seja uma coisa verdadeira. E a mídia aberta não. As televisões, imagina, elas falam aquilo que você quer, que elas querem. Fala o que elas querem, não o que você precisa falar, né? Então, os jovens de hoje, eles têm tudo na mão para... Imagina, quando é que a gente tinha lá, há 10 anos, 20 anos atrás aí, onde que a gente tinha o direito de ir num site e fazer uma pesquisa de um candidato, né? Onde que a gente ia lá e fazia uma pesquisa de qualquer candidato? A gente não tinha isso aí era só para poucos, isso aí era para pouco. Inclusive, a classe mais favorecida, a classe mais de classe média alta, ela não tinha essa oportunidade também, porque não existia. Então, se você quisesse uma reportagem, você tinha que ir na banca de jornal, comprar uma revista ou um jornal para você ler aquela reportagem. E a reportagem era da forma que os donos do jornal queriam, né? Do jeito que os donos do jornal queriam, não do jeito que era para ser, né? A Globo, ela passou a vida inteira em cima do muro, pulando de lado de lado, gente. Desde a ditadura militar, que foi a única que não sofreu consequência, porque a família Marinho sempre fica em cima do muro, ela pula do lado que ela acha melhor para ela, né? Você vê, ela fez toda a campanha para derrubar o ex-presidente Lula. Agora ela está fazendo toda a campanha para derrubar o Bolsonaro, né? E ela está fazendo a campanha para derrubar o Bolsonaro, mas não para eleger o Lula, mas ela está fazendo a campanha contra o Bolsonaro, mas para eleger o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, além de bandido que ele é, né, que foi provado que ele é bandido, né, criminoso que manipulou a justiça brasileira, né, além dele mostrar isso, ele vazava documento importante do processo do ex-presidente Lula. Ele vazava para a Rede Globo. É tanto que teve conversa lá, tinha áudio da ex-presidente Lula conversando com o ex-presidente Lula, e os áudios que foi colocado no Fantástico da Rede Globo foi cortado da forma que a Globo queria que saísse, né? Saiu da forma que a Globo queria que saísse. Ela não colocou o áudio inteiro, né? Então ela cortou aquele pedaço que interessava a ela, né, para acabar de sacramentar o golpe que tinha contra a Dilma, né? Agora, eu não entendo, porque agora deveria o jornal, eu acho que o jornal ele tem o direito, sim, de publicar a notícia, né? Ele tem que ter uma coerência de publicar a notícia. Só que eu acho que a Globo deveria sofrer um processo de pagar indenização para o ex-presidente Lula de milhões. Porque se ela colocou lá notícia mentirosa, então ela é responsável também por isso. Então por isso que eu acho que ela deveria ser processada também e pagar indenização, né? Assim como o Deltan pagou, teve que pagar, né? Quer dizer, pagou não, né? Caloteiro, ele não paga, né? Não vai pagar essa indenização assim. Aliás, diz que os internautas depositou 130 mil na conta dele para poder pagar. Se ele quiser puxar saco dele, que faça isso. Não está fazendo mais do que a obrigação deles. Não está fazendo mais do que a obrigação deles, né? Já que eles são puxa-saco dele, tem que servir para alguma coisa, né? Mas eu não tenho... Para mim, a Rede Globo de televisão, né, ela faz um jornal que ela faz uma manipulação. Ela faz uma manipulação, mas eu assisto o Jornal da Globo. Mas nem tudo que passa o Jornal da Globo, nesses jornais da Globo aí, eu vou acreditar. Nem tudo. Tem coisa que você assiste que é para você ver se realmente o quanto chega o cinismo dessas pessoas, né? O
quanto chega o cinismo, né? É tanto que você vê aí, vocês veem aí que tempos atrás aí vivia uma briga desgraçada entre Rede Globo e Rede Record de televisão. As duas brigando. Uma acusando a outra, uma acusando porque o fulano pegava dinheiro dos fiéis e a outra dizendo que ela tem como é que fala lá, tem um terreno invadido, que não pagava imposto. Tanto que Bolsonaro disse que ela não vai ter a concessão aberta. Primeiro que ele não vai, o Bolsonaro ele não cumpre nada disso porque ele é vagabundo. Ele não cumpre nada disso, ele sabe que não está na mão dele. Ele não consegue tirar, né, a concessão da Rede Globo de jeito nenhum, ele não consegue. Isso não depende dele. Isso não depende dele. Ele fala muita asneira aí, tem muito babaca de bolsonarista aí que acredita. Muito babaca de bolsonarista aí que acredita que ele vai tirar a concessão da Globo. Eu tenho conhecido meu que eles falam: a Globo não vai existir mais depois de outubro, depois de novembro. Primeiro, que ele nem pode, né, fazer nenhum tipo de mudança, né, na campanha eleitoral. Ele não pode. E quem dá essa concessão para ela, se ele não dá a concessão, se ele falar que não vai dar a concessão, se ele não assinar, o Congresso obriga ele a assinar, porque o Congresso pode assinar, tá lá, tá na regra. O Congresso sim pode fazer isso. Mas ele mesmo, ele não vai proibir coisa nenhuma. Ele vai dar a concessão porque tá na regra. E se ele pular a regra, é mais um crime que ele está cometendo. Então as pessoas, os bolsonaristas ficam aí falando que a Globo vai falir, que a Globo vai fechar. Os caras ficam contentes, né? Dizendo: nossa, nós vamos ficar livres da Globo. Pelo amor de Deus, né, cara? Vocês vão ficar livres da Globo, nunca que vocês vão ficar livres da Globo. A Globo, ela nunca vai fechar por mando de governo nenhum. A Globo, ela não é nada mais, nada menos que, eu acho que é a segunda ou é a terceira maior televisão do mundo. Ela não tem essa com ela, não. Com ela não tem essa frescura, não. Infelizmente é um jornalismo podre, né? Fala muita asneira, né? Muito jornalismo podre. Mas tem coisa, reportagem boa, né? Nem tudo da Globo é jornalismo podre. Mas tem o problema da Globo é que ela não reconhece quando ela erra, né? Ela não reconhece. Um exemplo foi agora, eu estava até vendo o jornal nesse dia, ela passou o carro um tanque de guerra passou em cima de um carro lá na Ucrânia, e ela falou que foi que foi o tanque russo, né? Só que depois foi fazer foi pesquisar, era um tanque ucraniano que passou em cima do carro desse ucraniano. O tanque de guerra era da Ucrânia. Aí passou umas 3 semanas, a Globo voltou a esse assunto, dizendo: olha, nós erramos, mas a gente não sabe ainda se o tanque de guerra é da Ucrânia ou se é da Rússia. Mesmo assim, tá vendo? Ela não aceita que ela perdeu. Bom, minha gente, esse vídeo aí eu tô vindo aqui no centro da cidade aqui e resolvi gravar aí o caminho, né? Deu 40 minutos de vídeo aí. Então a gente conversou um pouco, mas não deixa ninguém fazer sua cabeça contra o seu voto, não. Lembra que o seu voto, ele é seu. O assunto do meu canal não é nem esse, né? Mas a gente tá aqui conversando, tô filmando aqui as avenidas aqui. Mas não deixa que ninguém mude seu voto, não. O voto é seu. Não deixa que ninguém pressione você a votar nesse ou naquele por pressão, não, por covardia, não. Porque o cara que ele muda a opinião dele por pressão dos outros, ele não é homem. O cara que muda a opinião dele por pressão, por medo de ser vaiado ou por medo de ser exposto, ele é um covarde. Eu não mudo a minha opinião porque o outro acha que é isso, que é aquilo. A minha opinião é essa e pronto. Se você não gosta, tio, vai com Deus. O problema é seu se você não gostou. A minha opinião como eleitor é essa. Eu voto no ex-presidente Lula porque quando ele estava lá, o governo estava
tava outro. Que essa conversinha aí de que Bolsonaro é honesto, ele não é nada de honesto. Ele é vagabundo, ele é ladrão, todo mundo sabe que ele é ladrão. Só os bolsonaristas que não vê, é tanto que tá aí, ó. O governo dele aí, um monte de corrupção aí, um monte de denúncia aí, que não vai ser investigado no governo dele. No governo Bolsonaro não vai ser investigado essas corrupção, não vai. Isso aí vocês podem esquecer, porque essas corrupção aí no governo Bolsonaro, imagina, vai ser essas denúncias de corrupção aí, ela só vai ser apurada mesmo quando entrar um outro governo lá e fazer com que a Polícia Federal trabalhe nas investigações. Enquanto ele estiver lá dentro, esquece. Vai continuar pastores aí trocando, tirando o dinheiro da educação, da saúde pública, igual teve lá da vacina lá, $1 por vacina. Augusto Aras engaveta tudo, não manda investigar, né? Não manda investigar e aí nada sai, tá bom? Então vou chegar aqui no meu destino aqui e curte o vídeo aí e comenta. Se inscreve no canal também. Bom, pessoal, cheguei aqui no local aqui, né? Falamos aí um pouco da questão do nosso presidente Bolsonaro, né? Que é o cara mais honesto, né? O cara mais honesto do mundo é o Bolsonaro, né? Mas o voto é seu, viu? O voto é nosso. A gente que escolhe em quem vai votar. E respeita a decisão de cada um que for votar. Quer votar no Bolsonaro? Vote, seja feliz, vota nele. Eu não voto nele porque eu sei que ele é um mau caráter e ele não tem personalidade, ele não tem nada de honesto nele. Entendeu? Então, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, tá na mão de vocês, né? E o futuro de vocês também. Agora, votem em quem vocês quiserem, o voto é de vocês. Ok? Abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, viu?